Eu declaro aberta a presente sessão. Uma boa tarde a todas e todos. Não temos sustentações orais. O número 1 da pauta aqui é um recurso administrativo, um PROAD. Antes de iniciar a pauta, eu indago aos colegas se vão tirar algum processo de julgamento, por favor. Nenhum, Senhor presidente. presidente. Nenhum. O número 5 da pauta, senhor presidente, porque houve uma substituição de advogados e aí preciso dar o trâmite dele para não gerar nulidade. Então, estou adiando, tá? Certo, aí vai ter que retirar da pauta e ser republicado, desembargador Jean. Perfeito. Então, o número 5 é um recurso administrativo do PROAD final 616901. Ele é sigiloso, com marca de Santa Cruz. Ele ficará para uma próxima audiência em razão da republicação, conforme pedido do relator. Então, vamos lá. Número 1 é o recurso administrativo PROAD final 273791, com a marca de Goiânia. Recorrente é o juiz de direito Fernando Augusto Chacha de Rezende, recorrido presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. O relator é o desembargador Wilde Afonso Ogal. Com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu farei de uma forma sintética a exposição do voto, se necessário, prestarei mais esclarecimentos. É um recurso administrativo interposto pelo magistrado Fernando Sacha, como juiz de direito e diretor do foro lá da comarca de Alexânia. Ele insurge contra a decisão da presidência que determinou o arquivamento de um procedimento administrativo por perda superveniente de objeto e inviabilidade jurídica do pagamento retroativo de diferença remuneratória pleiteada. O recorrente sustentou que, desde a vigência da Lei Estadual 20.382, de 2018, ele faz jus a um percentual de 16% a título de gratificação pelo exercício da função de diretor do foro. Isso por força da simetria constitucional entre magistratura e Ministério Público. Argumentou que recebe apenas 5%, conforme a previsão da lei estadual, e que a lei da simetria teria assegurado a equiparação automática prevista na Lei Complementar 103 para o cargo de coordenador da Promotoria de Justiça. O feito foi inicialmente sobrestado até a edição de ato normativo regulamentar. Posteriormente, veio a resolução do PJ 290/2025, e mais adiante a resolução 303/2025, disciplinando a matéria no âmbito deste tribunal. A presidência reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à regulamentação futura e entendeu pela impossibilidade jurídica do pagamento retroativo, especialmente diante da superveniência da resolução do CNJ 621/2025, determinando o arquivamento do feito. Interposto, o recurso sustenta reconhecimento da auto-aplicabilidade do direito à equiparação, reconhecimento do direito à gratificação no artigo 5º da Resolução 290, condenação ao pagamento da diferença do percentual de 5% até o percentual de 16%, e, subsidiariamente, sobrestamento do feito até decisão definitiva no período de incidência da Resolução 290. Pois muito bem. O que nós iremos analisar é o seguinte: a Lei Estadual 20.382 e a simetria constitucional, ela foi editada para regulamentar a simetria entre magistratura e Ministério Público, em consonância com o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição. Todavia, a própria lei, no artigo 7º, seus efeitos se subordinam ao orçamento geral do Estado, à disponibilidade financeira e ao artigo 169 da Constituição Federal. Então, não se trata de norma de eficácia plena e automática, mas de norma cuja implementação depende de condições orçamentárias e regulamentação específica. Há precedentes internos e evolução do entendimento. O órgão especial, eu cito o PROAD aqui, entendeu pela aplicabilidade da lei da simetria, entendeu se tratar de norma de eficácia contida. Posteriormente, por interpretação do Conselho Superior, deste Conselho, subordinada à disponibilidade orçamentária e à regulamentação administrativa. Então, a conjuntura administrativa e financeira do Estado, agravada pela pandemia da Covid-19 e pela adesão ao regime de recuperação fiscal na ocasião,
reforçou a necessidade de cautela, e o próprio tribunal editou um decreto judiciário 767, instituído plano de contingenciamento de despesas. Pois muito bem. A matéria foi posteriormente regulamentada através da resolução 290, que disciplinaram o exercício cumulativo de jurisdição e funções administrativas, com previsão de licença compensatória para o exercício de diretoria do foro. Então, disciplinado desta forma aqui em âmbito interno. Pagamento retroativo e resolução CNJ 621. No tocante ao pagamento retroativo da diferença pretendida desde 2018, impôs-se observar a resolução do CNJ. Artigo 1º dispõe. Isso aqui é o que é de mais relevante ao meu sentir na situação. Os órgãos do Poder Judiciário somente poderão reconhecer e pagar novos direitos e vantagens com efeito retroativo por força de decisão judicial transitada em julgado. Além disso, o artigo 57 do provimento CNJ 165 condiciona o pagamento de verbas remuneratórias à prévia autorização do Conselho Nacional de Justiça. Ainda que se sustente tratar-se de direito pré-existente, o reconhecimento administrativo de pagamento retroativo encontra óbice normativo expresso. O pedido subsidiário de pagamento desde o protocolo do PROAD, que é maio de 2021, igualmente não pode prosperar, pois o protocolo não converte norma condicionada em direito líquido e imediatamente exigível. Então, desta forma, estou fixando o seguinte: a gratificação pelo exercício da função de diretor do foro, no percentual de 16%, depende de regulamentação específica e disponibilidade orçamentária, não sendo auto-aplicável de forma irrestrita, com base apenas na Lei Estadual 20.382. A resolução do CNJ 621, 2025, veda o reconhecimento e pagamento retroativo de vantagens remuneratórias no âmbito administrativo, sem decisão transitada em julgado. Então, posto isso, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso e mantendo incólume a decisão da presidência. É a proposta de voto, senhor presidente. Esse tema é o mesmo tema do número 2, só informando que é o mesmo tema do número 2 da pauta que está sob a relatoria do desembargador Altair. Colhendo os votos aqui na sequência, quem vota é o desembargador Altair. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Laura, seja bem-vinda, desembargadora, ao colegiado, está chegando ao tribunal. É o mesmo voto, senhor presidente. Eu votando, eu não posso votar, né? No caso, desembargador Amaral. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Marcos. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Anderson. Senhor presidente, boa tarde, colegas, com o relator. Desembargador Fleury. Boa tarde, meus ilustres pares. Eu também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu acompanho o relator. Então, a síntese do julgamento foi que o colegiado da unanimidade acompanhou o voto do eminente relator pelo desprovimento do presente recurso. Na sequência, vamos para o número 2, que é da relatoria, como eu já anunciei, do desembargador Altair, mas é o recurso administrativo do PROAD final 15.62.45. A comarca é senador Canedo. O recorrente é o juiz de direito Marcos Boechat Lopes Filho. Recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça, o relator desembargador Altair Guerra, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se registrou meu voto no recurso de relatoria do desembargador Wilde, porque eu estava no elevador. Então... Sim, registrou. O senhor está acompanhando. Tá bom. Obrigado, hein? Eu já estou no gabinete. E a questão aqui desse recurso administrativo final 156245, do Dr. Marcos Boechat,
ele é exatamente igual ao que acabou de relatar o desembargador Wilde. A matéria é exatamente igual. E o meu voto também é igual, exatamente igual ao do desembargador Wilde. Eu só faço questão de acrescentar a existência de dois precedentes deste Conselho no julgamento que aconteceu em junho de 2024 e outro. Aliás, os dois são de junho de 2024. Um envolvendo duas juízas, o mesmo requerimento, a mesma invocação de simetria, e que, naquela ocasião, eu fiquei como redator de um, o relator foi o desembargador Sérgio, e eu apresentei uma divergência que prevaleceu, fui redator, depois fui relator do outro. Eu só lembro que o Conselho fixou a seguinte compreensão na ocasião. No estado de Goiás, a simetria não nasceu pronta e acabada. Não foi concebida como uma obra pronta, ou seja, não foi instituída num dia para vigência no dia imediatamente seguinte, no exato momento da publicação da lei que a reconheceu. E sim, depende de condições para dar-lhe concretude. E a condição essencial é exatamente o orçamento. Então, e naquela ocasião, eu disse que o presidente do Tribunal de Justiça é o ordenador de despesa e não poderia o Conselho reconhecer o direito invocado, porque depende de orçamento, de disponibilidade orçamentária, e, evidentemente, quem tem que avaliar é o ordenador de despesas. Então, da mesma forma como concluiu o desembargador Wilde, eu voto no sentido de desprover o recurso do ilustre magistrado. É como voto, senhor presidente. O tema é o mesmo, o colegiado acompanha? Sim, presidente. Acompanhe. Então, assim, do julgamento fica aqui, conceda à magistratura a unanimidade dos seus julgadores, acompanhando o voto do eminente relator, foram pelo desprovimento do presente recurso, e assim fica julgado o número 2, número 3. Número 3 da pauta é um recurso administrativo PROAD final 6639-41, sigiloso,
embargado corregedor do foro extrajudicial, interessado Humberto Luiz Falcão Coelho Júnior, registro imobiliário da comarca de Fazenda Nova. Com a palavra o desembargador Fleury. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Aqui a questão bastante simples, só para fazer uma contextualização aqui do caso, o recorrente aqui, o Leandro, ele entrou com uma reclamação contra o respondente pelo cartório lá de registro imobiliário lá da comarca de Fazenda Nova. É hora recorrida aqui. Nessa reclamação, ele alegou algumas irregularidades que teriam ocorrido em alguns atos registrais praticados lá pelo cartório. Veio a decisão administrativa que julgou improcedente a reclamação. O reclamante, ao invés de entrar com um recurso administrativo, ele entrou com um agravo de instrumento. Este agravo, por sua vez, não foi conhecido por esse Conselho Superior da Magistratura, onde fui o relator nessa ocasião, por não ser adequada à via eleita. Não se conformando, ele opôs os primeiros embargos de declaração, os quais também não foram conhecidos por vício de dialeticidade, ou seja, ao invés de ele impugnar especificamente os fundamentos da decisão embargada, ele simplesmente alegou os mesmos argumentos contidos lá na reclamação. Não se conformando mais uma vez, ele opôs aqui os segundos embargos de declaração, ora em julgamento, alegando omissão no julgamento dos primeiros embargos, no que tange à análise das petições protocoladas depois do julgamento dos primeiros embargos de declaração, as quais, segundo ele, comprovaria a dialeticidade e a possibilidade da fungibilidade recursal. Ora, não vejo nenhuma omissão, mesmo porque os primeiros embargos já foram julgados e já operou a preclusão consumativa, não sendo mais possível suprir eventuais vícios formais, após já ter consumado seu direito de recorrer. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Como voto? Se Vossa Excelência não aplicar uma multinha aí, o que vai acontecer? Vai vir de novo mais um. Pois é. Reiteração de decisão de embargo de declaração, mãe. Veja, né? Mas eu acompanho Vossa Excelência, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas estou dizendo vai vir de novo. Né? Desembargador colhendo os votos, desembargador vigiando. Desembargador Wilde. Mesmo voto, presidente. Desembargador Altair Guerra. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Laura. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaral. Acompanho. Desembargadora Carmeci. Mesmo voto. Desembargador Marcos da Costa. Mesmo voto, senhor presidente, mas aí já encarecendo o desembargador Fleury, que se vier por acaso mais um, aí não tem como fugir da multa, né? Exatamente. O próximo agora, viu, Eduardo Amaral? O próximo agora vai ser a multa. Senão nós vamos pautar isso o ano inteiro aqui. Oi. Desembargador Anderson, vou deixar de colher o voto do senhor, porque o senhor... Sou recorrido. Sou recorrido. Obrigado, presidente. Então, aqui, a síntese do julgamento ficam embargos rejeitados, a unanimidade dos votos, Conselho da Magistratura, acompanhando o relator na sequência número 6. É um elogio, PROAD 693878, comarca de Cocalzinho de Goiás, proponente Alessandro Ottoni Barcelos, prefeito do município de Cocalzinho de Goiás. Elogiada, juíza de direito Caterine Teixeira Ruelas. Relator, desembargador Fernando Braga Vigiano, com a palavra.
Então tá saindo som, desembargador Fernando. Tá saindo não. Vou passar para o próximo enquanto o desembargador Fernando corrige lá o sistema. Próximo é o sétimo, número 7 da pauta, recurso administrativo PROAD final 712237, com marca de Formosa. Recorrente Noé Geraldo Rocha de Melo. Recorrido cartório de registro de pessoas jurídicas, título, documento, protesto, tabelionato segundo de nota de Formosa. Relator desembargador Wilde Afonso Ogawa com a palavra. Obrigado, presidente. Também, da mesma forma, farei de forma sintética, se necessário, maiores esclarecimentos. Estou pronto a prestar. É um recurso administrativo interposto por Noé Geraldo, faz decisão nos autos de reclamação disciplinar / extrajudicial, no qual se indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de intimação realizada pelo tabelionato de protesto da comarca de Formosa, bem como a retirada de seu nome do cadastro de protesto. O recorrente relatou que, em 3 de setembro de 2025, tomou conhecimento da existência de boleto, oriundo do referido tabelionato, e no valor de R$4.000 e poucos, referente à certidão da dívida ativa do CREA. Alegou que a intimação foi simplesmente depositada em sua caixa de correio, sem observância das formalidades legais, e posteriormente foi publicado edital, culminando na sua inclusão de seu nome no cadastro de protestos. A tabeliã informou que o intimador realizou diligências em 20 de 8 de 2025, deixando a intimação na caixa de correio, que, não sendo encontrado o devedor nem pessoa que se dispusesse a recebê-lo, procedeu à publicação de edital e a fixação no mural da serventia. A diretoria do foro julgou improcedente a reclamação, entendendo que o cartório agiu dentro dos parâmetros legais. Resignado, interpõe o recurso. Pois bem. Endereço certo e conhecido. Compulsando os autos, verifiquei que o recorrente possui endereço certo e plenamente identificado. Rua São Pedro, no 1130, bairro Formosinha, em Formosa, Goiás. Tal endereço constava no próprio boleto emitido pelo cartório, em conta de água da Saneago, nos documentos apresentados. Portanto, não se tratava de devedor desconhecido ou de localização incerta. Intimação pessoal, exigência de confirmação do recebimento. A Lei 9.492/97 dispõe em seu artigo 14 que a intimação deve ser expedida no endereço fornecido, considerando-se cumprida quando comprovada a entrega. O Código de Normas, artigo 267, parágrafo único, é ainda mais específico ao exigir que o recebimento seja assegurado e confirmado mediante protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. No caso concreto, o intimador realizou uma única diligência, limitando-se a registrar que a intimação foi deixada na caixa de correio. Não houve assinatura do destinatário, assinatura de familiar, assinatura de vizinho, aviso de recebimento, confirmação por meio eletrônico, nova tentativa em horário diverso. O simples depósito em caixa de correspondência não atende à exigência normativa de confirmação inequívoca do recebimento. Intimação por edital, requisito de esgotamento prévio. O artigo 15 da Lei 9.429 admite intimação por edital apenas em hipóteses excepcionais. O artigo 269, parágrafo 1º do Código de Normas, dispõe que, antes de fixar ou publicar o edital, o tabelião buscará meios de localização do devedor. No presente caso, não houve demonstração de qualquer esforço adicional para a localização do recorrente. Não se comprovou que o devedor estivesse em lugar incerto, houvesse recusa formal de recebimento, tenha sido contatado por outros meios, tenha sido realizada segunda diligência. A mera anotação de depósito na caixa de correio não equivale à comprovação de que ninguém se dispôs a receber. Exigência do artigo 269, inciso 2. Jurisprudência aplicável. A matéria encontra-se pacificada no tema 921 do STJ,
A intimação por edital somente é válida quando esgotados os meios de notificação pessoal do devedor. E aqui também posicionamentos do nosso tribunal. E ressalto aqui que não se discute a existência do débito, exigibilidade do CDA, regularidade da dívida. É simplesmente a regularidade do procedimento notarial. E, neste ponto, restou inobservada as normas técnicas que regem a atividade. Então, desta forma, eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer a irregularidade do procedimento de intimação, determinar a retirada do nome do declarante de cadastro protesto, orientar a serventia quanto à necessidade de esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal antes da via ditalícia. Oficiar a corregedoria do foro extrajudicial para ciência e eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. É a proposta de voto. Pois não. Na sequência aqui, eu colho o voto do desembargador Altair Guerra. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Laura. Aqui, senhor presidente, não há dúvida de que o endereço era certo. Tanto era certo que chegou na caixa de correio dele, né? Então, eu também acompanho o relator, eu não vejo como, se sabia o endereço certo, se podia fazer uma intimação pessoal, ao deixar na caixa, não está presumida a intimação. Então, sem dúvida, eu acompanho o ilustre relator. Desembargador Amaral. Também acompanho, presidente. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Marcos da Costa. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Anderson Márcio. Presidente, o voto está amalgamado com as previsões do Código de Normas, né? O usuário deve ter ciência inequívoca do expediente e assim acompanha as inteiras. O nosso ilustre relator. Desembargador Fernando Vigiano. Também acompanho, senhor presidente. Então, o Conselho da Magistratura, por seu colegiado, deu provimento. Eu também acompanho, senhor presidente. Vai, Chica. Não Fleury, já. Ah, desculpa. Pulei o Fleury, rapaz. Desculpa, Fleury. Não, eu acompanho, senhor presidente. Não tem problema nenhum. Desculpa. Então, o colegiado, a unanimidade, deu provimento ao presente recurso nos termos do voto do eminente relator. Fica julgado este número 7. Número 6, o desembargador Vigiano conseguiu contato? Sim, senhor presidente. Conseguiu, Desculpa. já está em sala. Teve uma queda na energia aqui, aí caiu do computador, eu estou pelo celular. Mas acho que não vai ter dificuldade, não. É um caso tanto quanto simples. Há, de fato, aqui o prefeito e o procurador do município encaminharam uma petição, junto com um ofício, elogiando o trabalho da juíza, lá em Cocalzinho, pela instalação da doutora Caterine, né, Teixeira Ruelas, pela instalação do posto de atendimento avançado na comarca, num dos distritos ali daquela comarca. Na verdade, o Regimento Interno do Conselho Superior estabelece que, para que o elogio seja anotado no dossiê funcional, é necessária uma atuação extraordinária do magistrado. E, nesse caso aqui, não se verifica essa hipótese. A razão pela qual, acompanhando aqui, inclusive, julgados, já até que eu cito aqui do desembargador Gerson, eu estou encaminhando o voto no sentido de que ele não seja acolhido, para que não haja o registro desse elogio no assento funcional da magistrada. Apesar de realmente enaltecer o trabalho dela, mas não é caso de anotação de elogio na ficha funcional dela. É como voto, senhor presidente. Desembargador Wilton. O relator, presidente. Desembargador Altair Guerra. Senhor presidente, é gratificante para todo magistrado goiano, para o Tribunal de Justiça, esse elogio. Nós temos uma magistratura muito, muito atuante, uma magistratura eficiente, e isso é visto a partir do reconhecimento do próprio CNJ, mas não é o caso de anotação, não há nada de extraordinário. Ela cumpriu muito bem a sua missão, mas cumpriu a missão que deveria, de fato, cumprir. Nada extraordinário. Acompanho o eminente relator.
Desembargadora Laura, Mesmo voto, senhor presidente. desembargador Amaral, Também, mesmo voto. desembargadora Carmeci, Com relator. desembargador Marcos. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de enaltecer a figura da doutora Caterine, que é uma excelente magistrada. Eu participei da banca examinadora dela, e vejo que realmente ela se destaca muito, mas a jurisprudência desse conselho está firmada, né, senhor presidente, no sentido de que esses elogios são objeto de assento, mas não de registro na ficha funcional, o que era uma praxe antigamente, que hoje em dia, infelizmente, não funciona assim mais. Mas isso não é nenhum demérito para aquilo que foi objeto dos elogios, muito pelo contrário. E nós ficamos todos muito satisfeitos em saber que os nossos magistrados, principalmente os magistrados mais jovens, estão sendo tão bem acolhidos nas comarcas onde estão e estão até arrancando elogios dos outros poderes constituídos do Estado. Então, eu quero parabenizar também a doutora Caterine, mas acompanho integralmente o ilustre relator, senhor presidente. Desembargador Anderson Massa. Acompanho o ilustre relator. Desembargador Fleury. Senhor presidente, apesar de ser digno de todos os elogios, né, a conduta lá da doutora Caterine, né, como diz o desembargador Marcos, né, mas hoje nós temos essa limitação, né, de só mesmo anotar lá no prontuário questões assim de fato extraordinário, o que no meu modo de ver também, não, apesar de ser, repito, fato elogiável, mas não é caso de fazer anotação no prontuário dela, né, para todos os efeitos, no caso, né, porque não se trata realmente de um fato extraordinário. Acompanhe o relator. Então, síntese do julgamento, fica indeferido o pedido de anotação no dossiê do elogio à juíza, né, Caterine, a unanimidade do colegiado, nos termos do voto do eminente relator, e fica julgado, então, este número 6, o número 8 é o mesmo tema, é um elogio, 678790, com marca de umas. O proponente aqui é o doutor Maurício Alexandre Gebrim, promotor de justiça. A interessada ouvidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a elogiada é a juíza de direita Mônica Miranda Gomes de Oliveira Estrela, e o relator é o desembargador Wilde Afonso Algal, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou comprar uma briga aqui agora. Aqui, o elogio é um procedimento administrativo. O elogio foi apresentado à ouvidoria do Poder Judiciário pelo promotor de justiça, doutor Maurício Alexandre Gebrim, em favor da doutora Mônica Miranda. Justamente porque ele atua diretamente com a magistrada, com base em observação contínua e fundamentada a sua conduta profissional, e, segundo, demonstra comportamento ético, respeitoso e humano da magistrada em todas as audiências criminais, inclusive com tratamento adequado aos réus, vítimas, testemunhas, advogados, policiais e membros do Ministério Público. Essa atitude aí, começamos a diferenciação, a distinção da situação anterior que eu quero levar à análise. A atitude do membro do Ministério Público, doutor promotor, ganha especial relevo institucional por ter sido apresentada em um momento de injustiça de exposição midiática da magistrada, decorrente de divulgação editada de trecho de audiência, constituído verdadeiro ato de restabelecimento da verdade e valorização funcional. Eu recordo o seguinte, que a magistrada tratou muito bem um determinado réu, e editaram como se ela estivesse adulando o cidadão, né? E isso foi divulgado na mídia, e ela foi execrada por muito tempo como se fosse uma magistrada não cumpridora de seus deveres e protetor de bandido, e na verdade ela estava resguardando o ser humano. E desta forma, depois dessa exposição, continuou também atuando de forma humana, escorreita, e mantendo a mesma lhaneza. E o Ministério Público, que há muitos anos milita lá na comarca, conhece bem a comarca, que, aliás, eu também trabalhei por 16 anos e meio,
Então, percebendo a situação em que ela se encontrou, entendeu por bem de registrar, pedir o registro em elogio. E, desta forma, como o artigo 26, inciso 8º do Regimento Interno do TJ prevê a possibilidade de anotação de elogios do dossiê funcional, eu sei que nós temos partido para outra orientação, mas neste caso, eu estou entendendo que ela demonstra um mérito excepcional, sim, porque ela suportou toda essa exposição midiática e continuou trabalhando da mesma forma, da mesma lisura, mantendo o tratamento humano para com todos. Então, é por isso que eu estou pelo reconhecimento da anotação no dossiê como pleiteado. É a proposta de voto, presidente. Pois não. Vamos à colheita dos votos. Desembargador Altair Guerra. Senhor presidente, esse vídeo a que se reportou o eminente relator, eu tive acesso a ele, eu assisti. Ao contrário de alguns comentários de que ela apareceu naquele vídeo uma juíza leniente ou protetora de réus, de pessoas que respondem à ação penal, autuados, no caso era uma audiência de custódia, eu me lembro bem, eu não fiz essa leitura. A compreensão que tive é que ela atuou de forma humana, apenas de forma humana, ao dizer, você aqui de novo, fulano? Foi apenas isso. E é importante, eu sempre defendi que é importante, especialmente no processo penal, que o juiz deixe claro que o problema do réu, do acusado, não é com ele, juiz, é com a lei. Então, adotar uma postura humana, tratar a pessoa, o acusado, com dignidade que merece todo ser humano, não é compactuar com os atos daquela pessoa. Alguém que passa pela crítica, pelo crivo da opinião pública, como ela passou, e eu conheço essa magistrada, uma excelente, excepcional magistrada de fato muito humana, alguém que passa por aquela experiência do crivo, da crítica, às vezes ácida, incompreendida da opinião pública, poderia recuar, poderia adotar uma postura de frieza ou de indiferença, o que não é incorreto também. Quem adota uma postura de indiferença, uma postura meramente técnica, não está errado. Mas ela continuou, segundo o elogio do promotor de justiça, ela continuou tratando o acusado, qualquer que seja ele, de forma humana. E deixando claro que o problema do acusado não é e nunca será com ela, é com a lei. Então, eu acho que, nesse caso, ela adotou uma postura diferente do que seria esperado. Porque o que seria esperado é que, depois dessa repercussão, que foi, de certa forma, negativa do vídeo recortado, editado, ela poderia ter mudado a postura dela como juíza na atuação. Então, eu acho que isso é um diferencial, é algo que merece, de fato, o registro de um elogio. Por isso, eu acompanho o eminente relator. Então, desembargadora Laura. Senhor presidente, este é um caso que retrata tudo, além de tudo que um julgador, uma julgadora tem que enfrentar no seu dia a dia, tem que enfrentar os julgamentos da rede social, os julgamentos socializados de um modo efêmero. E este caso, na minha opinião, é um caso deste, e
eu acompanho o relator e faço uma ressalva e trago uma informação a esse colegiado do comprometimento deste promotor de justiça, que é um promotor que eu conheço há vários anos, um promotor muito próximo da comunidade em que ele atua, um promotor que faz um trabalho voltado para a área social. O comprometimento dele com a atuação do Ministério Público naquela comarca é reconhecido por todos os colegas do Ministério Público. Então, este elogio, diferente de outros que, talvez, dentro dos precedentes que esse colegiado tem, para não se fazer a anotação, esse é um caso diferenciado, pelo caso em si e por quem, de onde vem esse elogio. Então, eu considero que deve ser anotado, sim, pela postura que essa magistrada teve diante daquele momento que ela passou, e ela continuou fazendo o que ela devia fazer, mas para ela isso era excepcional diante da circunstância que ela viveu. Então, eu acompanho o ilustre relator. Desembargador Amaral. Presidente, aí é um caráter aí é uma condição de essa colega, eu vi também, como o desembargador Altair disse, eu vi as reportagens, eu vi, essa colega nossa, ela foi execrada por a compreensão equivocada da forma como ela tratou e trata sempre o jurisdicionado. O que eu noto é que é uma magistrada que sempre elabora com respeito, com urbanidade, com aqueles que batem as portas lá do fórum onde ela trabalha, lá do seu gabinete, nas salas de audiência, e merece sim, como a desembargadora Laura acaba de mencionar também, merece sim, evidentemente, a meu sentir, a anotação do dossiê dela com referência a esse elogio, tendo em vista essa circunstância, que essa é uma circunstância, a meu ver, excepcional, essa levantada pelo promotor de justiça. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Presidente, desembargadora Carmeci. Aqui nós temos que reconhecer que pelo requerimento, pelo proponente, o doutor Maurício, ele dá a oportunidade de resgatar essa execração que foi feita. E o que nós estamos propondo aqui é isso. E também dizer que o ser humano, quando ele é vocacionado para a magistratura, ele não perde a essência que tem. Ele não precisa de ser absolutamente técnico e perder a sua essência humana, porque isso seria até difícil para ela, a doutora Mônica, fazer diferente do que ela é. E aí eu estou entendendo aqui que nós estamos aqui, o Conselho, resgatando o dano que foi causado pela mídia. E aí a gente pode até imaginar quanto que a mídia tem, às vezes, explorado essas situações como se fosse uma oportunidade de ganhar seguidores, qualquer coisa, em cima de uma situação absolutamente reconhecida ao contrário. Deveria ter sido a forma como ela tratou um ser humano como ser humano, e não como ser desumano. Então, eu acompanho o voto do eminente relator e também faço minhas palavras da desembargadora Laura para reconhecer a elegância e a justeza do doutor Maurício em fazer essa proposição. Presidente, desembargador Marcos da Costa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu, na qualidade de corregedor, eu tento ter uma conduta absolutamente corporativista. Corporativista no sentido de defender um corpo. E certamente é meu pensamento que quando nós temos no nosso corpo algum tipo de tumor, algum tipo de nódoa que pode prejudicar o corpo inteiro, para defender o corpo nós temos até que extirpá-lo. E tenho, às vezes, sido rigoroso aqui na Corregedoria com relação a diversos acontecimentos entre colegas. E no caso da doutora Mônica, eu me lembro perfeitamente que instaurei um procedimento com relação à doutora Mônica. Até o procedimento foi instaurado porque a imprensa publicava que ela tinha tratado aquele réu daquela forma,
que hoje nem entre os viventes aqui mais no estado, já foi morto pela polícia depois disso, se não me engano, Kaique, o nome do réu. E ela chegou até com olhos maternais, olha, se você fosse meu filho, eu trataria de maneira diferente, e talvez achei que foi imprópria a expressão que ela usou, mas é da natureza da Mônica, eu conheço a Mônica há muitos anos, falar, olha, me ajuda a te ajudar. E isso aí, eu sei que ela estava, à época, envolvida com problemas com alguns policiais militares, e eles, então, passaram a explorar esse fato ao dizer que ela era amiga íntima daquele cidadão, e mais do que isso, que ela tinha impronunciado ele num crime de homicídio, que estava filmado ele dando tiros numa pessoa. E, obviamente, que quando isso cai na imprensa, nós temos que nos acercar de cuidados, e por isso eu estarei o procedimento. E em levantamento feito aqui pela Corregedoria, levantamento minudente, nós vimos que, de fato, ela impronunciou esse rapaz, mas eu esperei o resultado do julgamento aqui no tribunal, do recurso que veio para essa decisão de impronúncia. Ela foi confirmada à unanimidade pelo Tribunal de Justiça, porque não havia os mesmos elementos que dissessem que ele já havia cometido aquele homicídio. E nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos muito no olho do furacão, nós, judiciário. Tudo aquilo que nós falamos, às vezes é pensado daqui e pensado dali, para que, na parte que possa vender alguma coisa contra o judiciário, seja usado contra nós. E me parece que foi exatamente o que aconteceu, tanto que eu convoquei a doutora Mônica aqui, nós fizemos aqui uma mediação, eu pedi a ela para que tomasse cuidado com o que falasse daqui para frente nos atos públicos, exatamente para se preservar, porque é uma magistrada de escola, é uma magistrada efetivamente muito importante para o Poder Judiciário, participa de todas as ações para as quais ela é chamada, e também, mesmo sem ser chamada, ela se põe à frente, é uma magistrada realmente exemplar. E esse procedimento aqui foi arquivado, e me parece que se nós mesmos não cuidarmos da imagem dos juízes que não merecem ser execrados, ninguém irá cuidar por nós. Então, senhor presidente, muito embora nós tenhamos aqui a jurisprudência firmada, que inclusive foi motivo de não acolhimento do requerimento da doutora Caterine, que também é uma excepcional magistrada, de não fazer essas anotações na ficha funcional dos magistrados. Por outro lado, nós não podemos negar que esse é um caso excepcionalíssimo, em que nós do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário, do Conselho Superior da Magistratura, temos que dizer para os nossos, olha, você tem o nosso apoio. Você, de fato, naquele momento, talvez tenha falado palavras que não eram comuns à opinião pública, tanto que foram exploradas, e que você vai tomar cuidado daqui para frente. Eu tenho certeza que vai tomar, não, já está tomando. Tenho informações recentes da conduta da doutora Mônica, que continuou agindo da mesma forma, com a mesma humanidade, com o mesmo espírito desprendido, mas agora tomando mais cuidado para que a imprensa não arremessasse mais lama sobre ela, já que a todo segundo a gente vê voltar e replicar um pedacinho daquilo de novo e passar outra vez, que parece que querem nos massacrar, é o que fazem sempre conosco. Então, senhor presidente, face à excepcionalidade absoluta do caso, eu também não vejo formas de fugir do voto do ilustre relator e o acompanho. Presidente, desembargador Anderson Márcio. Obrigado, presidente. Eu também tive acesso ao vídeo. Eu sei que houve milhões de acessos a esse vídeo. A doutora Mônica é uma colega extremamente competente, zelosa, ética, e para trazer a todos nós a reflexão, como bem dito pelos que já me antecederam. Se pinça determinada fala de colega magistrado ou magistrada e joga-se isso para a imprensa e toma uma proporção em PG. E eu acho que hoje nós estamos, talvez, fazendo a mínima reparação, mas justa, por sinal, dentro do que é possível, de um arranho profundo, mas diante da grandeza da doutora Mônica, de um espírito elevado que ela é, tenho certeza que ela fará, no jargão popular, do limão à limonada. Trabalhará ainda mais motivada, mais fazendo a jurisdição dela ser o nível de excelência que é. Então, presidente, eu acompanho as inteiras.
Desembargador Fleury. Senhor presidente, eu também entendo que esse caso ele é completamente diferente do caso que nós julgamos há pouco, o caso anterior. Nesse caso aí, eu acho que ocorreu um fato extraordinário, sem dúvida nenhuma. Eu também assisti, eu me lembro direitinho, eu estava na minha casa, eu assisti direitinho o vídeo, né, e vi quando a doutora Mônica se dirigiu ao réu, né, e disse, mas você, fulano, de novo aqui, né? Então, quer dizer, ela tratou de forma humanitária? Sim, mas não de forma pusilânime. Isso aí não. Tanto é que ela continuou, né? E olha que esse vídeo, ele percorreu o Brasil todo. O Brasil todo. Então, vocês imaginam a pressão, né, em cima da doutora Mônica, a pressão midiática, né, de execrar a pessoa da doutora Mônica. Então, ela realmente ela deu a volta por cima, continuou sendo a magistrada excelente que sempre foi, né? E continuou lá de forma humanitária, sim, é até elogiável que seja de forma humanitária, mas não deixou a dureza que tem que haver nesses momentos. Ou seja, ela agiu, como diz, ela agiu da forma como o juiz tem que agir. E ele, para ser firme e duro, ele não precisa largar o lado humanitário dele de maneira alguma. Por essas razões, senhor presidente, eu elogio mais uma vez a doutora Mônica e acompanho o ilustre relator. Desembargador Fernando Vigiano. Senhor presidente, o relator trouxe aqui a distinção em relação aos demais casos já julgados e até a jurisprudência do próprio Conselho Superior de Magistratura. Realmente, até a desembargadora Carmeci bem pontuou, nós temos uma questão aqui específica, que é o tratamento humanitário dado pela magistrada por ocasião de uma audiência de custódia, em que ela tenta aconselhar aquele investigado a não mais reincidir. Isso é o que todos esperam de quem atua na execução penal, de quem atua na área criminal. Um olhar mais humano para o criminoso, não para o crime. Isso a criminologia já de anos já sustenta. Nós temos que combater o crime, mas não o criminoso. Nesse caso específico, eu vejo que realmente o elogio parte de um promotor brilhante na comarca de Rumas, o Dr. Maurício Gebrim, que inclusive era da minha turma de concurso, um excelente promotor de justiça, muito voltado para as causas sociais, sim, como a desembargadora Laura pontuou, e essa magistrada, ela tem realmente um lado humano. E eu digo, hoje, por conta de que cada um tem ao seu contato hoje uma câmera na mão, acaba desvirtuando o que acontece durante horas, de repente, de gravação. Corta-se pedaços e com esse pedaço tenta dar uma outra conotação. Digo isso por quê? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar ainda com o doutor Oscar enquanto juiz da única vara de garantias da comarca de Goiânia. E era comum ele brincar com todos os presos, por quê? Porque essa aproximação é que permite a ele, inclusive, ter dados confiáveis, inclusive desses presos, para que possam, inclusive, delatar problemas do sistema prisional. Eventualmente, se eles, assim, entenderem e relatar para o magistrado. Então, por várias vezes, ele brincava, olha, eu queria te deixar solto, mas pode ter um pedido do promotor aqui, você vai ter que ficar preso. Não adianta, eu quero te ajudar, mas o promotor aqui e tal. Então, assim, foram N vezes. E todo mundo conhece a conduta do desembargador hoje, Oscar, que é digna de muitos elogios. Razão pela qual eu acompanho o voto do desembargador Hilde, porque, de fato, ela merece sim. E eu acho que não só esse elogio deve ser anotado e tal, mas eu não sei se foi por conta da transição na associação, merecia até mesmo uma nota de desagravo. Essa nota de desagravo talvez não tenha vindo ao Conselho Superior, porque talvez ela mesma tenha optado em não querer dar prosseguimento a isso, porque ela de fato merecia uma nota de desagravo aprovada pelo Conselho Superior, para que a gente demonstrasse isso tudo que o nosso corregedor, o desembargador Marcos, apontou aqui. Uma atuação brilhante, eficaz, eficiente e muito humana. Razão pela qual, sem maiores delongas, eu acompanho o voto do relator. Então, a síntese do julgamento fica que o colegiado, de forma excepcional, deferiu a anotação no dossiê da juíza Mônica Miranda Gomes de Oliveira Estrela, deferiu a anotação de elogio
nos termos do voto do eminente relator, e assim fica concluído esse julgamento. Número 9 é o recurso administrativo PROAD final 679906, comarca de Formosa. Recorrente Fábio Silva Gontijo, advogado mesmo. Recorrido Hélio Jesus de Castro Espíndola. Relatoria do desembargador Fleury, com a palavra. E, senhor presidente, também um caso simples. Aqui é um recurso administrativo que interpôs contra uma sentença que arquivou uma reclamação disciplinar movida contra um oficial de justiça lá da comarca de Formosa, né, pela suposta prática de abuso de poder e descumprimento de mandado judicial. Esse servidor, ele teria cumprido ordem de busca e apreensão de veículo originária lá do juízo do Distrito Federal, em imóvel localizado em comarca diversa, no caso Formosa, procedendo ao arrombamento da porta de entrada e do portão eletrônico. Aqui, a decisão originária lá da 2ª Vara Civil, lá da comarca de Ceilândia, no Distrito Federal, expressamente autoriza e autorizou a busca e apreensão do veículo no endereço específico, ou em qualquer local, isso que é importante, ou em qualquer local onde se encontre localizado o veículo, né? Com permissão, inclusive, de incidência de força policial e ordem de arrombamento. O Decreto-Lei 911, de 1969, no artigo 2º, parágrafo 12, é o Decreto-Lei que regulamenta a questão da alienação fiduciária, né? Ele autoriza a parte interessada a requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo a sua apreensão, quando o bem se encontra em comarca distinta da ação, bastando a apresentação de cópia da petição inicial e do despacho que concedeu a busca e apreensão. Está lá no Decreto 911. A juíza plantonista da 7ª macro-região do estado de Goiás, ao receber o requerimento acompanhado da documentação exigida, procedeu à verificação da autenticidade da decisão e determinou as providências necessárias para o cumprimento da diligência, conforme a legislação e normas procedimentais. O ato judicial proferido em regime de plantão possui força de mandado, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial, sendo apto a ensejar a prática dos atos executivos correspondentes. A legislação que disciplina a busca e apreensão em alienação fiduciária não exige duplicidade de decisões ou amortização expressa de cada tribunal estadual para cumprimento de diligências originalmente determinadas por outro tribunal. O que ele entendeu aqui que o juiz lá da comarca de Formosa teria que expedir um outro ato para determinar a busca e apreensão do veículo, o que não existe essa exigência. O servidor limitou-se a dar estrito cumprimento às determinações judiciais que lhe foram atribuídas. E o arrombamento da porta de entrada consistiu em medida expressamente autorizada pela decisão originária e necessária à consecução dos objetivos da tutela jurisdicional. Sendo assim, senhor presidente, eu estou julgando no sentido de recurso administrativo conhecido, porém desprovido. É por voto. Seus votos, desembargador Fernando. Acompanho o relator. Desembargador Wilde. Como relator, presidente. Desembargador Altair. Mesmo voto, presidente. Desembargadora Laura. Com relator, presidente. Desembargador Amaral. Acompanho. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Marcos. Mesmo voto, senhor presidente.
Desembargador Anderson. O relator, senhor presidente. Então, a síntese do julgamento fica que o colegiado, a unanimidade dos seus membros, acompanhando o eminente relator, foram pelo desprovimento do presente recurso. Fica assim julgado esse último da pauta. Sabrina, pode desconectar aí, por favor.